Muito bom dia, começa agora mais uma visita na Record, na sua manhã de domingo. E hoje a gente recebe o Dr. Márcio Gomes, que é cirurgião oncológico, referência em prevenção e tratamento do câncer aqui na nossa região norte. Ele vai falar um pouco sobre o poder da proteína P53 e a gente também vai falar sobre uma novidade no mercado imobiliário paraense, a chegada da Canopus Construções na região. E aqui no estúdio eu vou receber o diretor regional da construtora, Lucas Bastos. Fica com a gente, o Visita na Record já está no ar. E a gente começa agora recebendo aqui o Dr. Márcio Gomes, que é cirurgião oncológico, referência em prevenção e tratamento do câncer na região norte. Ele vai falar um pouco sobre um tema aí que às vezes as pessoas não se atentam tanto, mas é a importância da proteína P53. O que será essa proteína? A gente vai já descobrir com ele mesmo. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Visita na Record. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigos telespectadores que estão aqui. É uma satisfação imensa participar hoje do Visita na Record. Então, doutor, para começar, né, o que é essa proteína e por que ela é considerada ali tão importante para a gente? Bem, a proteína P53, ela é uma proteína que é considerada guardiã do genoma humano. Então, como todo processo que ocorre no corpo, e de um modo geral ele pode ocorrer erros. Essa proteína ela é um guardião e um vigilante que circula no corpo. E ela detecta esses erros e corrige-os. É como se ela fosse uma acompanhante das nossas células? Exatamente, ela é uma acompanhante das células. Quando ela detecta que algo no funcionamento ou na reprodução da célula ocorre de maneira inadequada, ela desencadeia um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada, onde a célula defeituosa ela é destruída pelo corpo e descartada. Então, o que essa proteína tem a ver com a prevenção do câncer? Se é uma guardiã ali do nosso corpo, imagino que tudo, né? Com certeza. O fato de ela ser um guardião, uma proteína guardiã do corpo, é o seguinte, é que ela é fortalecida pelos bons hábitos. Então, os hábitos saudáveis, um sono adequado, uma alimentação saudável, né? Hábitos de vida onde você não consome substâncias como álcool, bebidas alcoólicas, eles fortalecem a ação dessa proteína. E o contrário também é verdadeiro. Se você pratica maus hábitos, né, e tem maus hábitos no cotidiano, você prejudica a ação dela. Bons hábitos, por exemplo, incluem aí a prática de esportes, exercícios físicos. Exatamente. A prática de esportes ela fortalece essa ação de maneira positiva porque ela regula, atua como um regulador do nosso sistema imunológico, né? Então, quando o sistema imunológico ele age em harmonia e de maneira coordenada, essa proteína consegue ter efetividade na ação dela, o que favorece esses processos de defesa do corpo. Então já era essa questão de que praticar uma atividade física é só por questões estéticas, né, doutor? A gente já percebe ao longo do tempo, inclusive com especialistas que nem o senhor trazendo tantas informações, que hoje é básico para qualquer pessoa. Não precisa ser um grande atleta, se movimentando já traz um resultado positivo. Exatamente. A prática de atividades físicas, ela deve ser tida como um hábito regular do ser humano, pois ela protege o organismo, né, de maneira moderada, sem exageros, né? Ninguém precisa ser um atleta, desde que você tenha regularidade na prática dessas atividades e frequência, por exemplo, no mínimo 3 vezes na semana, 1 hora por dia de prática, você já adquire os benefícios dessa ação e reflexo no seu corpo. Por exemplo, alguém que nos assiste agora está vendo o senhor trazer esses conhecimentos e pensa, nossa, mas eu sempre tive hábitos ruins. E agora? Chegou agora, viu sua entrevista, dá para correr atrás do tempo perdido a partir de agora e ter um hábito saudável para potencializar essa proteína? Ou tudo que já fez de ruim aí no passado já não tem jeito de corrigir? Existem alguns hábitos que eles têm efeito cumulativo dentro do corpo. Então, muitas vezes alguns você não vai conseguir correr atrás do prejuízo, mas você consegue reverter, né, através dessas atividades, algo que você não vai
perpetuar com aquele estímulo negativo, um estímulo ruim. E aí, muitas vezes, você desacelera aquela ação negativa das células em se reproduzir e formar um câncer no futuro. Por exemplo, o hábito de fumar é muito cumulativo, né? Porque o pulmão não se regenera, isso aí já seria mais difícil. Exatamente. Ele é um hábito danoso e que não vai ter um reflexo negativo naquilo que você já adquiriu com hábitos passados, pela inalação de partículas e várias outras substâncias que tem e que hoje em dia todo mundo sabe que estão presentes no cigarro, né? Agora, a gente sabe que a prevenção é fundamental, né, para o diagnóstico de um tipo de câncer. Se for precoce esse diagnóstico, maior as chances de cura, né? Então, o que a gente deve fazer? Exatamente. Além de bons hábitos, a busca de check-ups, de acompanhamentos, e se você tem, por exemplo, o fator de risco de ter na família casos de câncer, né, então essa busca se torna mais importante, porque a gente, além da prevenção, tem que os fatores de risco, né, presentes muitas vezes no nosso cotidiano, através de alimentos, de conservantes e algumas substâncias, que infelizmente, mesmo consumindo algo natural, a gente não consegue ficar a par disso, né? Então a gente tem que ter a parte também da busca pelo check-up, de fazer exames periódicos para poder detectar precocemente. Isso favorece em mais de 90% a cura quando esse diagnóstico é cedo e surpreende a doença, né? Há um tratamento medicamentoso que potencialize a proteína, que nos previne aí contra o câncer? Sim, o que se orienta também é que você mantenha uma suplementação, porque há algo na nossa alimentação, por exemplo, a vitamina D, um exemplo que eu vou dar aqui. Você adquire a provitamina D através dos alimentos, de uma alimentação saudável. E às vezes a gente tem que suplementar, Mas né? você muitas vezes tem que suplementar e também você tem que se expor ao fator do sol, mas o sol do bem, aquele sol de manhãzinha até 10 horas da manhã. Porque ele converte essa provitamina D em vitamina D. Fortalece ossos e a gente sabe que a vitamina D também trabalha nessa parte da nossa imunidade. E no caso do paciente que já fez tratamento contra algum tipo de câncer, ainda pode ser beneficiado aí pela proteína P53? Sim, essa proteína ela continua agindo no corpo, né? Como eu expliquei, ela é o guardião. Ela age no corpo mesmo se o paciente já foi um paciente oncológico ou não, tá? O que deve manter são os bons hábitos. Muitas vezes o paciente ele faz o tratamento, ele alcança uma cura oncológica que a gente, depois de um certo período de acompanhamento tem, mas ele tem que manter o segmento, porque ele também continua exposto aos fatores ruins, aos fatores de risco. Agora, doutor Márcio, tem algum tipo de exame específico para identificar em que situação está a proteína dentro do nosso corpo, no caso da P53? Porque quando a gente faz um check-up ali no caso das vitaminas, né, aparece tudo. E dessa proteína é possível identificar? Essa proteína não é possível. Você tem como saber através dos seus hábitos. Se você estiver tendo bons hábitos, essa proteína vai estar agindo bem, né, e você vai estar protegido. Mas se você tiver hábitos ruins, além de você prejudicar a ação dela, você também sobrecarrega, porque, por exemplo, o tabagismo, bebida alcoólica, eles vão causar danos celulares em vários tecidos. Mas aí a gente entra num conflito. E aí você sobrecarrega. Da seguinte maneira, por exemplo, tem gente que malha, que come bem, mas por outro lado, também no final de semana, consome bebida alcoólica, fuma, ou seja, combina essas duas situações de bons hábitos e maus hábitos. Como é que fica a balança aí? Exatamente. Aí tem a situação que eu sempre oriento de maneira didática para os pacientes, que a nossa saúde ela é um cabo de guerra. Se você contrabalancear fatores positivos com fatores negativos de mesma intensidade, você muitas vezes acaba anulando essa balança. E se os fatores negativos forem mais potentes que os seus hábitos saudáveis,
você leva para o lado negativo a balança. Olha, para quem não sabe, o Dr. Márcio também é professor, né? Trabalha no Hospital Escola, que é o Barros Barreto. E lá na sua atividade com os estudantes, o senhor passa essas informações da P53? A gente sabe que um estudante de medicina, às vezes, não tem bons hábitos, porque estuda muito, passa a noite em claro estudando. Exato. Como é que funciona essa relação lá com eles ao explicar a importância aí dessa proteína? Sim, no nosso dia a dia a gente conversa muito, nós temos atividades além do centro cirúrgico, atividades acadêmicas, né, com discussão de artigos e tudo, onde as orientações elas são repassadas. E na medida do possível a gente percebe que com o passar dos anos houve até uma certa mudança de hábito em relação aos estudantes, em relação aos cirurgiões, né, e residentes nesses aspectos aí, porque todo mundo observa e todo mundo tem conhecimento hoje em dia com a internet. E com as redes sociais, a transmissão de conhecimento ela é ampla, né? E é democrática, alcança todo mundo. Agora aqui, doutor Márcio, a gente tem que fazer as perguntas das dúvidas que possivelmente quem está do outro lado tem, que são as mesmas aqui que a gente se pergunta, né? No caso da proteína P53, o senhor falou que ela é uma guardiã do nosso corpo, está no nosso corpo, mas é possível encontrá-la em algum alimento, por exemplo? Eu não sei se é uma pergunta assim muito leiga, mas realmente a gente precisa saber, né? Porque quando entra na área médica é muito específico. Na verdade, por ela ser uma proteína, ela entra também naquele fator da boa alimentação. Se você tem uma boa alimentação, como ela é uma proteína, ela é uma transcrição do nosso DNA. Toda proteína que circula no nosso corpo e que a gente produz, ela vem de um código que está na nossa genética. E é como se didaticamente fosse uma impressora 3D que vai converter esse código numa proteína ativa, que vai desenvolver a função dela no nosso corpo. Gostei da comparação, né? Então, é uma impressora, é como se fosse uma impressora ali para desenvolver no nosso corpo. E onde é que essa proteína no nosso corpo, que é uma espécie ali de acompanhante das células, ela está presente em todo o corpo? Onde ela fica? Onde é que ela circula? Ela está circulando na nossa corrente sanguínea. Ela visita as células e ela monitora essa atividade celular. Então, ela observa, por exemplo, uma célula que está se reproduzindo de maneira muito acelerada, ou uma célula que já tem uma certa idade dentro do nosso corpo. Ela vai e observa essas células. Quando a atividade fica irregular, ela desencadeia o processo de morte celular programada, que é a apoptose. E para quem quiser obter mais informações sobre tudo que o senhor está falando, além do Visita na Record aqui, como é que acha o seu conteúdo? Tem rede social? O senhor compartilha suas aulas, por exemplo, pelas redes sociais? Sim, é só seguir o @Dr. Márcio Gomes. Lá eu gravo alguns vídeos educativos também, onde eu falo e explico de maneira bem didática, em alguns casos até teatral. Muito bacana, né? Então, o doutor influencer da saúde, gostei disso. Dr. Márcio Gomes. Muito bom. Então, doutor Márcio Gomes, muito obrigada pela sua participação aqui no Visita na Record, trazendo tantas informações importantes aqui para todos nós. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. Obrigado à TV Record Belém por mais essa oportunidade que eu tenho aqui de divulgar essas informações que são de suma importância para a sociedade, né? E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. A gente conversou com o cirurgião oncológico Dr. Márcio Gomes, que é referência em prevenção e tratamento do câncer na região norte. Ele falou sobre o poder da proteína P53. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já eu volto para falar com o diretor regional da Canopus Construções, Lucas Bastos, que vai trazer detalhes do lançamento do mais novo empreendimento da construtora aqui no Pará. Eu espero por você, hein?